Olá! Que bom ter a companhia de todo mundo em mais uma análise nossa. Bom, hoje a gente vai pegar aqueles conceitos super profundos sobre energias mentais e harmonia e transformar tudo num verdadeiro manual de instruções. Sim, algo bem prático para o dia a dia mesmo. A nossa ideia, com base no material-fonte, é desvendar como a gente consegue acessar a nossa mente superior. E o grande segredo? A harmonia e a entrega interior. Ah, e não é só papo teórico não. A gente vai ver táticas reais para organizar a bagunça interna e deixar que energias mais elevadas mudem a nossa forma de ver o mundo. Vamos lá? Logo de cara, a gente se depara com um dilema que, olha, quase todo mundo enfrenta. Aquela vontade de mudar, de resolver as coisas na paz, mas que sempre acaba esbarrando naquele atrito que a mudança traz. Sabe como é? Às vezes, tentando apaziguar, a gente acaba gerando mais conflito ainda. E por que isso rola? É que bater de frente com o desconhecido dá um medo natural. O que trava a gente, quase sempre, é essa mania de querer controlar como a nossa transformação vai afetar o mundo lá fora. Então vamos para a parte 1, o desafio da mente lógica. A gente cresceu aprendendo a resolver tudo no debate, não é? Mas aqui o manual aponta para outro lado. Pensa nas reações impulsivas e lógicas contra as respostas conscientes e neutras. No ambiente de alta pressão, o nosso ego simplesmente grita pedindo um palco para provar que tem razão, como se o silêncio fosse uma ofensa. Mas a resposta consciente pede algo bem mais difícil: ficar em silêncio. Fica aqui uma dica rápida e de ouro. Não entrar em debate mental é literalmente o primeiro passo para o desapego de verdade. E o porquê dessa pausa silenciosa faz todo sentido. A harmonia não é só um estado gostoso de se estar, não. Ela é um pré-requisito técnico, uma porta de entrada que é obrigatória. Se a gente não cultiva um estado pacífico primeiro, as energias dessa mente superior não encontram nenhuma frestinha para entrar. Elas simplesmente batem na muralha do conflito mental e voltam. Ou seja, sem harmonia, essa elevação é impossível pura e simplesmente. O que nos leva à parte 2, a prática da neutralidade. Tem uma frase muito famosa e cheia de sabedoria que ilustra bem isso. Ninguém é médico na própria casa. Quando a gente passa por uma mudança interna gigante, dá aquela vontade louca de sair correndo e provar para a família e para os amigos que a gente mudou, não dá? Mas quem conviveu com a gente por anos já tem uma imagem nossa engessada na cabeça. Tentar convencer os outros na base da lábia é, no fim das contas, um gasto de energia que não leva a lugar nenhum. O que nos traz a um conceito bem fascinante do material-fonte, o karma de resistência. Funciona assim: quando a gente tenta enfiar goela abaixo essa nossa nova versão em pessoas que não estão prontas para ver isso, a gente gera atrito. O que elas vão fazer? Se fechar e resistir. Então ficar em silêncio e dar um passo atrás não tem nada a ver com covardia. É, na verdade, um ato de amor. É uma técnica incrível para evitar que o outro lute contra uma força positiva, deixando que cada um siga no seu próprio tempo. E para colocar isso em prática, a gente tem um checklist direto ao ponto. Passo 1. Tenha a intenção muito clara de seguir essa vontade interna superior. Passo 2. Mantenha firmeza nessa intenção, mesmo sem entender racionalmente o que vem pela frente. E o passo 3. Permita que a transformação aconteça de dentro para fora. Esse é o seu guia de bolso para parar de forçar a barra lá fora e começar a ancorar essas energias mais elevadas. Vamos então para a parte 3, silêncio e renúncia interior. Falando em cronograma diário, olha esses exercícios práticos de renúncia. O primeiro é sensacional: adotar uma neutralidade absoluta com a nossa própria cabeça. Sabe quando a mente lógica joga uma ideia ou surge um conflito? A tática não é negar nem concordar, é simplesmente dizer para si: olha, eu não acredito, mas também não duvido. Isso pausa aquele nosso julgamento automático. Além disso, a gente precisa cortar o hábito de ficar explicando o passado e se afastar de situações onde a nossa imagem já está cristalizada. É um verdadeiro detox mental diário. Para deixar isso ainda mais fácil, dá uma olhada nesse quadro comparativo. Se a gente está lidando com pessoas ou lugares que têm aquela visão antiga nossa, a ação prática é simples: calar, se afastar com respeito e esperar. O tempo dá conta do recado. Agora, em situações e ambientes totalmente novos, aí a regra muda. A instrução é agir livremente, com base nessa nova transformação, sem precisar ficar dando atestado dos nossos aprendizados ou de onde viemos. Simples e super direto. Entramos agora na parte 4, superando o medo da mudança. Naturalmente, quando a gente começa a sentir o tranco dessas novas energias, a mente lógica percebe que perdeu o volante e entra em pânico. Mas será que a gente deve ter medo de abrir mão dos velhos hábitos e do controle? O material original mostra que ter medo do que vai acontecer no futuro é, no fundo, uma grande ilusão. E o motivo é simplesmente genial.
A chave aqui é pensar na analogia da bagagem pesada. Entenda o seguinte, quando transformação vem de dentro de verdade, ela não muda só as coisas ao seu redor, ela muda quem a gente é. Aquela versão antiga que morria de medo de perder o controle simplesmente deixa de existir. A versão nova vai olhar para todos aqueles apegos antigos e pensar, nossa, que bagagem pesada e inútil. Dá um alívio gigante de soltar. O medo era da versão antiga, a nova não está nem aí para isso. E tem mais. Existe um paradoxo da transformação que é um jeito fascinante de olhar para os desafios do dia a dia. A gente costuma achar que tempestade é ruim e calmaria é o paraíso, certo? Mas na evolução das energias é meio que o oposto. Uma tranquilidade que dura tempo demais, meio estagnada, muitas vezes é o aviso de que uma tempestade gigante de mudanças está chegando. E aquelas turbulências absurdas geralmente são só o prefácio para uma fase de paz e clareza incríveis que vem logo a seguir. Caminhando para a parte 5. Passos contínuos, não saltos. Como essa mente superior se desenvolve na prática? Bom, é uma jornada cíclica. O infinito a gente alcança nos pequenos movimentos diários. Começa com a intenção no passo 1, vai para a prática da renúncia no passo 2 e ganha força na constância, que é o passo 3. Sabe aquela coisa de simplesmente continuar tentando mesmo quando a gente escorrega? Então, quem olha de fora pode até achar que foi um salto mágico, mas a verdade é que é só o acúmulo de todos esses pequenos passos contínuos gerando um impulso gigante. Conforme a gente vai praticando, os sinais reais de uma mente superior começam a aparecer. A gente muda o foco naturalmente e, de repente, aquela confusão mental diante de paradoxos some, dando lugar a uma baita paz de espírito. O texto-fonte traz até um relato curioso sobre sonhos simbólicos. Imagina sonhar que está guiando um bebê por dentro de um labirinto. Esse bebê seria uma representação de um aspecto novo e jovem da nossa própria consciência, sendo guiado de forma clara no meio de toda a complexidade da vida. Sensacional, não é? E assim a gente fecha o nosso manual de hoje. Desenvolver essa mente superior não pede debates cansativos ou que a gente dê grandes saltos no escuro. Pede harmonia interna, a coragem de simplesmente não ter opinião sobre tudo e a entrega aos pequenos passos de cada dia. Já que o infinito se mostra exatamente nessas pequenas atitudes do cotidiano, fica aqui a nossa provocação para levar para a vida. Da próxima vez que surgir aquele impulso de querer controlar uma situação, qual vai ser a sua próxima grande renúncia silenciosa?